A paz de Cristo a todos. Nessa oportunidade a gente vai comentar um pouco aqui sobre as 7 festas de Deus, né? E o calendário profético de Deus. Então, assim, quando a gente olha para essas festas lá de Levítico 23, com o véu de Moisés, quando a gente olha com o véu de Moisés, nós olhamos apenas para a literalidade das coisas. Mas quando Cristo, ele ele tira esse véu dos nossos olhos, do nosso entendimento, aí nós passamos a ver não mais a literalidade das festas, né? Mas a gente passa a ver a glória delas, a glória das coisas que estão escondidas lá na lei. A gente não passa mais a ver a sombra, mas a realidade das coisas. E é sobre isso que eu queria comentar nesse vídeo, né? Das festas. Então, a primeira é a Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem, né? A morte e ressurreição de Cristo na cruz para salvar a humanidade da morte eterna. Então, assim, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está lá em João 1:29. Isaías 53:7 vai falar que ele é o Cordeiro, ele foi como Cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, né? E foi Isaías 53:10 vai falar que foi da vontade do Senhor moê-lo, né? Fazendo-o sofrer, né? E quando diz lá que quando der ele a sua vida em oferta pelo pecado, quando der ele, foi ele quem deu, né? A vida dele, e foi da vontade do Senhor fazer assim, né? Então, ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? Pedro vai falar disso também lá em 1 Pedro 1:19, resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, né? Então, assim como os egípcios afligiram os hebreus, aqui já é o significado profético da festa da Páscoa. Assim como os egípcios afligiram os hebreus, assim serão afligidos os filhos de Deus na tribulação. A Páscoa está apontando para isso também, profeticamente, né? Assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo, assim Deus também enviará Jesus na sua segunda vinda para levar a igreja, né? A igreja, o corpo de Cristo. Deus castigou os egípcios com 10 pragas, mas livrou o povo hebreu da morte. De igual forma, Cristo despejará as taças da ira com pragas sobre o reino do anticristo. Mas a marca do Espírito Santo nos seus filhos os livrará de sofrerem no final dos tempos, né? Os israelitas estiveram 400 anos como escravos, né? Foram libertados por um novo Senhor e rumo à terra prometida, né? Está lá em Hebreus 9:28. Aponta para a segunda vinda, né? Diz o texto, aparecerá a segunda vez, Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, né? Tem o mesmo sentido profético dessa libertação lá do Egito. Assim como o povo foi libertado por um novo Senhor, né? Que aí, no caso, o povo estava sobre o domínio de Faraó, sob servidão, e Moisés é usado por Deus para libertar o povo. Da mesma forma, os filhos de Deus vão estar sobre ali a perseguição do anticristo, né, na grande tribulação, mas o Senhor vai enviar o Senhor Jesus
para nos libertar rumo à terra prometida, né? Que aí já é uma outra festa. Então, o sangue nos umbrais das portas livra os hebreus da morte, né? Aí foi celebrada a Páscoa. Então, Cristo tinha de morrer para podermos dar fruto, como está lá em João 12, 24. A próxima festa é a festa dos pães asmos, né? A festa dos pães asmos é uma festa associada à Páscoa, durava 7 dias. O fermento é um símbolo do pecado que é removido na morte. O fermento aqui pode representar, né? Representa a hipocrisia, no caso lá dos fariseus, né? A incredulidade dos saduceus, materialismo e amor pelo mundo, vaidade e aparência exterior, malícia e imoralidade. Cristo morreu sem pecado. Os pães asmos aqui, tipificando Cristo, quer dizer que ele é o pão, né? É o trigo que caindo na terra, morreu para poder dar muito fruto, né? Então ele é essa massa sem pecado. Cristo morreu sem pecado, tipificado pelo pão sem fermento. Significa pureza e santidade. Essa ausência de fermento na massa significa o quê? Pureza e santidade. Só podem ser alcançados através da justificação por meio de Jesus Cristo. Para ter essa massa sem fermento, ser sem pecado, ser justificado, ter pureza e santidade, apenas pela justificação, a justificação pelo sangue de Jesus, né? Não é mérito nosso. E aí, Jesus tira o fermento da nossa vida, libertando-nos do poder do pecado. As verdades simbólicas aqui dessa festa dos pães sem asmos, os pães sem fermentos, né? Os pães asmos é o sentido de consagração e separação para o Senhor. Significa despir-se do velho homem, né? Que aí é tirar o pecado, né? Quando Jesus, ele tipificando o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ou seja, tira o pecado, ele nos torna nova massa, nos torna o quê? Um novo homem, né? Então, a festa dos pães asmos tem esse significado de despir-se do velho homem, né? Para nós, para a igreja. O fermento aqui é o símbolo do pecado, que é removido na morte, né? Então, nós temos que todo dia também levar a nossa cruz e seguir a Jesus. Todo dia nós temos que mortificar a nossa natureza pecaminosa, não alimentar a nossa natureza pecaminosa. Todos os dias, tomar a cruz e seguir a Jesus, né? A próxima festa é a festa das primícias. Era uma festa do início das colheitas, sendo as primeiras, né, que é as primícias oferecidas a Deus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, sendo ele as primícias para Deus, né? Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Primícias dos que dormem, está lá em 1 Coríntios 15, 20, né? Primícia significava revestir-se do novo homem. Primícia significa revestir-se do novo homem. Jesus ressuscitou no sábado, está lá em Lucas 24, 1. O significado profético é: os filhos de Deus ressuscitarão no último dia, no arrebatamento, né? 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15, 20. Então, se o cabeça, que é Cristo, ressuscitou, nós que somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, judeus e gentios convertidos a Cristo, nós também vamos ressuscitar, né?
Então, isso estou falando da ressurreição do último dia, né? Então, Jesus morreu no dia da Páscoa e ressuscitou no dia das primícias. Todo o calendário profético de Deus cumprido assim, fielmente, né? Fielmente. Cristo foi o primeiro fruto de uma grande colheita. A colheita vai ser grande, irmãos. A ressurreição de Cristo representa a consagração de toda a colheita de Deus. Está lá em Hebreus 2:13. Né? Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o pão sem fermento, né? E ele é a espiga verde do primeiro fruto. A próxima festa é a festa das semanas, ou festa de Pentecostes, do Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, comemorava o final da grande colheita. Simbolizava revestimento de poder e foi quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, dando poder aos cristãos para espalhar a palavra. Então, revestimento de Deus, o Espírito Santo, né? Foi um revestimento para que eles pudessem o quê? Testemunhar. Não tem como testemunhar sem o Espírito de Deus. Não tem como testemunhar sem o Espírito Santo. Então, era necessário passar pelo Pentecostes para receber o Espírito Santo, esse poder sobrenatural do Espírito Santo, essa capacitação para podermos testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, diz aqui, a morte dos 3.000 que fizeram o bezerro de ouro. Isso aqui é uma analogia, certo? Do significado do Pentecostes no Novo Testamento. Analogia entre a morte dos 3.000 que fizeram o bezerro de ouro e as 3.000 almas salvas no dia de Pentecostes. Atos 2:41. Uma grande colheita, né? Uma colheita boa. 3.000 almas com aquele discurso de Pedro lá após no dia do Pentecostes, né? Então, ali foi o primeiro molho de trigo da colheita, né? Os primeiros frutos da nova aliança colhidos pelo Espírito Santo. Jesus já tinha se oferecido ao Senhor nas primícias, né? Ele é as primícias. E no Pentecostes, um novo cereal é oferecido. Que cereal é esse? A igreja, né? Porque lá na lei, as primícias eram o primeiro molho, né? Mas na festa de Pentecostes eram levados 2 molhos, que aí eram feitos, 2 pães dessa segunda remessa. Tinha que ser feito da mesma massa da primeira primícia, né? Então era levado aos sacerdotes, lá aos sumos sacerdotes, os 2 pães, né? Isso lá na lei. Mas o significado profético aqui para a gente, para a igreja, os 2 pães oferecidos eram fermentados. O primeiro não, era sem fermento, que aí representa Cristo sem pecado. Agora, os 2 pães que eram oferecidos no Pentecostes eram fermentados, indicando que o mal estaria presente na igreja, né? Os 2 pães apontam para 2 grupos. Que 2 grupos? Pode apontar para as 12 tribos de Israel, na antiga aliança, e os 12 apóstolos na nova aliança, né? E também apontam para quê? Para as 2 casas de Israel, o mistério oculto de Deus, né? Que foi revelado a Paulo. As 2 casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Israel, em um só povo, judeus e gentios, um único povo, né? E pode representar também aqui as 2 testemunhas, né? Que são as 2 casas de Israel, já com a igreja inclusa, né? Os gentios no Novo Testamento. Então, tem essas 3 representações, né? Em resumo, são as 2 casas de Israel, judeus e gentios, né? São as 2 testemunhas lá do Apocalipse. O Egito era simbolizado pelo mundo e seu rei
e seu rei e Faraó por Satanás e Anticristo. O Egito era simbolizado pelo mundo e o seu rei e Faraó por Satanás e Anticristo. No Pentecoste da Antiga Aliança, ocorreu o noivado de Deus para o povo de Israel. Israel recebeu os mandamentos da lei em tábuas de pedra, através de Moisés. No Pentecostes da Nova Aliança, ocorreu o noivado de Deus com a igreja, e a igreja recebeu os mandamentos da lei, aonde? No seu coração, através do Espírito Santo. É a nova aliança, né? É lá que Jeremias fala, Jeremias 31, né? A nova aliança, que é a lei agora escrita pelo Espírito Santo na tábua do nosso coração, né? A festa da primavera, as festas da primavera, que eram as primeiras 4 festas, lembram a morte e ressurreição de Cristo, o derramado do Espírito Santo sobre os cristãos, a colheita dos primeiros frutos. E aí, Pentecostes nos lembra da missão de pregar o Evangelho para que a colheita final seja grandiosa. A colheita se dividia em 3 partes: as primícias, a grande colheita e os rabiscos, certo? A ressurreição, ou seja, as primícias cumpridas pela ressurreição de Cristo. Jesus é as primícias dos que dormem, certo? A grande colheita ocorre desde a descida do Espírito Santo no Pentecostes até a segunda vinda. Esse período todinho, desde a descida do Espírito Santo no Pentecostes até a segunda vinda de Jesus, no toque lá da 7ª trombeta, até lá está acontecendo essa grande colheita, certo? E os rabiscos serão os salvos durante a grande tribulação, né? Deus vai derramar um avivamento muito grande e muitos serão salvos durante a grande tribulação, né? E aqui havia um intervalo grande até a próxima festa, né? Da festa de Pentecostes até a próxima festa, que era a festa das trombetas. Então, da mesma forma, há um intervalo grande desde o Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar das outras festas, das últimas 3, né? Que é trombetas, expiação e tabernáculos. Então, essas 3 primeiras festas, essas 4 festas que a gente viu: Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, 3,5 já foram cumpridas. Por quê? Porque ainda não foi cumprido completamente a festa do Pentecostes. Ela só vai ser cumprida na sua plenitude quando lá na última semana lá profética, né? Na grande tribulação, Deus vai derramar de uma maneira poderosa um grande avivamento, né? Nos últimos dias, bem próximo ao retorno de Jesus, né? Antes do toque da 7ª trombeta. Então, 3,5 festas já foram cumpridas, né? Conforme a profecia de Pentecostes, lá de Joel, capítulo 2, lá em Joel, que Pedro também repete lá no discurso em Atos 2, né? Essa festa de Pentecostes não foi totalmente cumprida. Aguardamos ainda o seu total cumprimento ainda nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Então, é isso. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.